Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo, moro aqui em Ji-Paraná, Rondônia. Estou fazendo esse vídeo em prol a participação dos irmãos em relação ao profeta Isaías. Vamos fazer um estudo e vamos lembrar o quanto o profeta foi proporcional para o reino do norte, um reino da qual Deus constituiu para que esta nação fosse uma bênção do Senhor, mas por causa de alguns motivos, este povo ainda continuou desobedecendo as leis de Deus, desde o princípio do profeta Isaías e no começo do profeta Jeremias. O profeta Isaías, que profetizou no ano 700 ao ano 800 anos de Cristo. O profeta Jeremias profetizou ali por volta do ano 600 ao ano 539. Nós vemos aqui capítulo de número 7. Queria só fazer uma lembrança de que este povo já vinha em um declínio espiritual. Este povo que estava diante um Deus tão poderoso, capaz de fazer tudo e lutar contra todos os inimigos para que Israel fosse abençoado, mas mesmo assim esse povo continuou desobedecendo a lei de Deus, continuou oprimindo a todos aqueles que estavam sendo rejeitados na sua própria terra. Isaías foi o profeta que usou de metáforas e também usou palavras simbólicas para direcionar o povo. Quando você vê ali no capítulo 1, ele vai comparar que Israel era como um animal que não tinha o seu possuidor. Nós entendemos então que este povo estava tão desorientado, tão sem entendimento sobre Deus, que acabou transgredindo as vontades de Deus, pior do que o próprio animal. Isaías também vai ficar relembrando de que este povo era um povo parecido com uma mulher enfeitada ao casamento. Se você ali ler no capítulo de número 4, você vai ver Isaías fazendo uma comparação, usando de metáfora, usando algo simbólico para falar com o povo, que o povo estava tão desorientado que eles estavam bonitos por fora, enfeitados, e tinha as suas vaidades, tinha os seus deleites, mas estavam esquecendo da lei do Senhor, a lei divina, que era o culto racional para todo ser humano. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, nós vemos que Israel também vai ser comparada como um ato simbólico de Isaías, como uma videira, uma vide, a qual Deus, o próprio Deus, plantou na terra. E também ele tirou as pedras, ele tirou tudo aquilo que estava atrapalhando essa videira crescer. E o próprio Isaías vai dizer que Deus fez essa comparação, que o próprio Israel era a vide do Senhor, mas Israel não sabia ou estava querendo viver do seu próprio jeito, esquecendo da vontade de Deus, da qual quem plantou na terra, Então nós vemos toda a história de Deus, desde o começo do Novo Testamento, do Velho Testamento até o fim do Novo Testamento, Deus sempre lutando, sempre zelando para que este povo pudesse voltar a buscar a verdadeira palavra do Senhor, voltar a fazer o verdadeiro culto ao Senhor. Quando eu chego no capítulo de número 7, meus irmãos, eu vejo aqui que os próprios irmãos vão estar lutando contra os seus próprios irmãos. A Bíblia diz que o reino norte vai fazer uma aliança com o rei Rezim. Esse rei era o rei da Síria, e eles iam lutar contra o povo de Judá e o povo de Jerusalém.
Entenda aqui que este reino era um reino unificado na época de Davi, mas depois do pecado de Salomão, o próprio Deus usa o profeta para dividir as tribos. Parte ficaria com Roboão e parte ficaria com Jeroboão. Depois disso, depois dessa profecia, e diante que foi entregue para Salomão, que o filho assume chamado Roboão, então as terras se dividem. Um fica com o reino norte e o outro fica com o reino sul. Depois desse começo, início de reis, você pode ler a história de reis, que você vai ter uma verdadeira declínio de reis, aonde que eles não conseguiam voltar a adorar a Deus. Apenas alguns reis que conseguiram trazer de volta a adoração divina ao Senhor Todo-Poderoso. E os outros reis sempre declinando ao mal. E esse tempo, se você pegar aqui no capítulo de número 1 de Isaías, a Bíblia vai dizer que Isaías está profetizando aqui, ó, no tempo de Jotão, Uzias, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Mas quando nós chegamos no capítulo 7, nós vemos que Isaías vai profetizar contra o rei da Síria e contra o rei do norte, que se chama Peca, um homem que fez aliança com este reino da Síria para destruir o povo de Jerusalém de Judá. Mas o que eles não sabiam é que o próprio Deus tinha um zelo ali, mesmo esse povo estando em rebeldia, mesmo esse povo estando em desobediência com Deus, Deus estava cuidando, sempre está cuidando, para que se cumpra aquilo da qual as profecias têm falado em relação a Cristo e em relação ao próprio Deus. Então nós vemos que Deus vai levantar Isaías e vai fazer Isaías conversar com o rei Acás. O rei Acás, aqui no capítulo 7, vai ficar com medo dessa aliança, e então ele vai ficar temeroso, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o profeta Isaías vai dizer para ele não baixar a cabeça, para ele não ficar triste, para ele não temer, que o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai dizer no versículo 7, que esta guerra não ia subsistir, não ia prevalecer. E quando nós vemos todo o texto, capítulo 7, nós vemos que o próprio Deus vai se levantar. Agora ele se levanta com um rei chamado, um rei da Síria. Este rei da Síria, a Bíblia diz que Isaías profetiza que ele ia inundar todo o território do reino norte e o rei Rezim, que era o rei da Síria. Todo este movimento trouxe um parecer para nossos dias. Qual que é o entendimento que nós vamos aprender aqui? Que mesmo nação se levantando contra nação, povo se levantando contra povo, homem se levantando contra homem, pessoas tentando matar até os próprios cristãos. Como eu sempre tenho dito, que a idolatria ela gera guerra, e a guerra ela tem matado pessoas. Cristo não ensinou nenhum do seu povo, e nenhum da sua classe, e nenhum dos seus discípulos a ter idolatria. Porque quando eu idolatro a minha religião, quando eu idolatro a minha nação, quando eu idolatro qualquer tipo de ser que seja, eu passo a ter ódio do meu irmão. E o que a Bíblia diz sobre o ódio? O que a Bíblia diz sobre matar, né? Nós sabemos que se nós tivermos ódio de nosso irmão, nós seremos réu de morte. Então nós vemos isso na política, nós vemos isso na religião, nós vemos isso em todas as partes. E o que deve ser feito, pregador? O que nós estamos tentando entender é que nós temos uma defesa, que é Cristo. E a Bíblia diz que ele ia ensinar a nós a ter uma enxada em nossas mãos, e não uma foice e nem espada. Se você ler, o profeta Isaías vai dizer ali, no capítulo de número 1, ou capítulo 2 ou 3, ali você vai encontrar esta palavra que eu estou te dizendo.
O próprio Jesus, ele vai ensinar a gente a aprender a limpar o que é sujo e não usar espada com ódio para matar o seu irmão. Ele vai dizer isso também para Pedro, quando Pedro corta a orelha de Malco. Ele vai dizer: Pedro, abaixa a tua espada, porque aquele que levantar a espada contra o seu irmão morrerá pela espada. Então nós vemos ali essa passagem bíblica. Nós vemos também que aqui no início da história de Reis, nós sempre vemos nação tentando se levantar contra outra nação, mas nós vemos que o próprio Deus também intervindo sobre quando este povo tem uma promessa, quando este povo tem uma profecia direcionada a eles. Então, mesmo que esta pessoa esteja em rebeldia, não sei, talvez alguém parente, talvez alguém amigo, alguém afastado da igreja, nós sabemos que o próprio Deus, que cuidou do povo que era rebelde lá atrás, no Antigo Testamento, é o mesmo Deus também que cuida, mesmo essa pessoa estando numa vida, às vezes, sem Deus, sem a vontade dele. Mas nós sabemos que o próprio Deus vai brigar, ele vai lutar, ele vai insistir, ele vai querer trazer para perto, através da sua palavra, através do seu conhecimento. E aqui, irmão, não é diferente. Quando você entra no capítulo 8, você vê o próprio Deus brigando, lutando, e ele vai dizer para o profeta Isaías colocar um nome no seu filho que ele tivera com a sua mulher, uma profetisa. E a Bíblia diz que Deus, ele vai usar essa metáfora ou essa palavra direcionada a Isaías para que falasse com o povo de Israel, que o povo de Israel estava sem uma esperança, sem uma força, sem acreditar em algo, mas o texto vai dizer em alguma das suas palavras que Deus, ele é forte, que a sua mão é poderosa e que através do caminho do Senhor nós vamos encontrar nossa salvação. Então, através dessa mensagem eu quero dizer para você, homem, para você mulher, para você criança, que somente em Cristo Jesus, somente através da palavra do Senhor, nós vamos alcançar a vitória pelo sangue de Jesus. E dá uma lida no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 1 de Isaías, e você vai ver o quanto Deus tem brigado, o quanto Deus tem lutado, mesmo às vezes uma pessoa ou amigo ou alguém afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, como Deus tem lutado e ele luta até hoje para trazer de volta o culto e a adoração. Então que Deus abençoe você. Não quero estender aqui as palavras, mas nós sabemos que tinha muito aqui que discorrer sobre o assunto, porém nós sabemos também que Deus é o próprio Deus que traz essa força para você entender sobre alguma coisa sobre Ele na sua própria palavra. Mas quando nós queremos aprofundar os fatos, devemos buscar, devemos ir atrás, devemos se dedicar, e o próprio Deus vai revelar coisas profundas e ocultas que nós não sabemos. Deus abençoe. Eu vim através dessa mensagem dizer para você: fica na dispensação do Senhor Jesus, na sua graça, misericórdia e no seu amor, porque somente através dessa mensagem, somente através dessa palavra que nós vamos vencer em tudo que está acontecendo na terra. As pessoas estão ficando cada vez mais com ódio, com raiva, cada vez mais irada contra aqueles que vivem uma comunhão com Cristo, que vivem uma palavra do Evangelho. E a cada tempo que passa, as pessoas têm mais ódio porque elas estão voltadas a alguma adoração, algum sentimento, algo que está no coração. Nós vemos aí em alguns países como as coisas estão complicadas, né? Quando você vai em alguns países, você vê o quanto a idolatria e o poder ele tem incitado o ódio. E isso nós sabemos que é o próprio Satanás, são os próprios demônios que estão induzindo essas pessoas, cauterizando a mente e os corações, como disse o apóstolo Paulo, fazendo com que essas pessoas fiquem com ódio, com raiva do seu irmão, ao ponto de matá-lo. Mas nós sabemos aqui, através de Cristo,
porque se nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. E ainda que a morte chegue, nós sabemos que o nosso Senhor é a ressurreição e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E através dessa mensagem, crendo no Senhor, mesmo que a morte chegue, nós sabemos que a nossa salvação está em Cristo Jesus, e o nosso repouso, nosso descanso está com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, e que esta palavra de Isaías venha entrar em nosso coração e nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.